Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde. Vamos ler a palavra do Senhor? 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 1 ao verso 5. Diz assim a palavra de Deus: quanto ao mais, irmãos, nós já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês, no Senhor Jesus, que cresçam nisso cada vez mais. Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês, pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, curve a sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Te agradecemos por mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos ministrados pela tua palavra. Que o teu Espírito, através dela, fale profundamente ao nosso coração e trabalhe em nossa mente, trabalhe em nossa alma, a fim de que saiamos daqui muito melhores do que como entramos. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: eu quero falar com vocês, irmãos, hoje, sobre algo que você já conhece. Quero falar com vocês sobre domínio próprio, sobre autocontrole, sobre a arte de dominar-se. Há quem tem essa arte de dominar-se, meu Deus, como é feliz. Quem tem a arte de dominar-se, como é feliz. E por que esse assunto continua relevante para nós? Por quê? Porque tem muita gente vencendo muitas batalhas externas, mas perdendo a guerra dentro dele. Tem muita gente prosperando lá fora, ou para fora, mas se empobrecendo na alma, no espírito, porque não aprendeu ainda a dominar, a controlar, a ter domínio próprio dos seus sentimentos, de suas emoções. Domínio próprio é conseguir controlar os seus impulsos, controlar os seus desejos, é saber controlar os seus atos, suas emoções,
quando sua carne quer fazer o que é contrário ao Espírito. Quando a carne quer fazer o que é contrário ao Espírito, ai daqueles que não têm domínio próprio. Ai daqueles que não conseguem controlar a si mesmo. Exemplo, numa discussão com alguém, a sua vontade é de explodir com a pessoa, quem sabe, esganar a pessoa. Mas por causa do domínio próprio, você se conteve, contou até 3, em alguns casos até 1000. Pergunta aí, até quanto você conta, irmão? Mas o domínio próprio fez você refletir antes de agir. O domínio próprio fez você pensar antes de falar. Olha a importância de se ter o domínio. A Bíblia fala de muitos personagens que se destacaram, irmãos, se destacaram e obtiveram grandes vitórias por conta da sua coragem, por conta da sua força, por conta de suas habilidades, por conta de sua inteligência, de sua sabedoria. Personagens que enfrentaram grandes batalhas, se destacaram e tiveram grandes vitórias contra grandes inimigos, inimigos sanguinários, inimigos cruéis, se destacaram, dominaram exércitos, dominaram nações, dominaram reis e reinos, mas não conseguiram dominar os seus sentimentos, não conseguiram dominar a si mesmo. Quer um exemplo? Vamos recordar de Davi? Vamos falar de Davi um pouco? Com suas próprias mãos, enfrentou um urso e o derrotou. Com as suas próprias mãos, enfrentou o leão. Irmão, não é um gatinho não, era um leão. E diga assim comigo, venceu. Oh glória! Venceu, enfrentou Golias, o temível guerreiro filisteu. Golias, 3 metros de altura, meu irmão. Habilidade na batalha, habilidade em manuseio de armas da sua época, homem valente, experimentado em guerras. Davi foi lá e venceu. Davi foi lá e venceu. Davi dominava com seu poderoso exército. Davi subjugava reis e reinos. Davi tinha domínio sobre muitas coisas. Mas quando Davi foi exercer domínio próprio contra a sua vontade de adulterar, ele não consegue. O cara que derruba gigante não conseguiu vencer o seu olhar para uma mulher nua. O cara que estraçalhou um leão, meu irmão, estraçalhou um urso, não conseguiu dominar o seu impulso sexual. Não conseguiu, adulterou, e a coisa vai ficando mais feia. E ele não consegue também dominar agora a necessidade de matar o marido da outra.
falta de domínio próprio, meu irmão, é terrível na nossa vida. A falta de domínio próprio, não adianta você ter toda a habilidade do mundo e vencer todos os perigos do mundo, se você não consegue vencer a si mesmo. Você consegue controlar um monte de coisas está no seu controle, menos você mesmo. Olha que terrível isso é. Olha quão terrível isso é. Davi não consegue controlar a si mesmo. Cai em adultério. Dá ordem para um assassinato. E o resto da história vocês conhecem, sabe o que a falta de domínio próprio causou com ele. Arrebentou a sua casa, arrebentou a sua família, dividiu o reino, por falta de dominar-se. O que falamos então sobre Sansão? Imagine, irmão, Sansão realizou feitos memoráveis no reino de Israel. Sansão fez feitos, realizou feitos, irmãos, estrondosos. Estrangulou o leão também, assim como Davi, com as suas mãos. Sansão era forte, Sansão era valente. Sansão foi casar, irmãos, olha isso, foi casar. E na festa do seu casamento, acho que não tinha nada para ele fazer, ele matou 30. Na festa de casamento do Sansão, ele resolveu fazer um joguinho, um enigma. Sabe o que virou? 30 mortes. Olha que festa boa. Sansão, irmãos. Sansão. Todo mundo tinha medo dele. Os exércitos inimigos tinham medo dele. Porque ele dominava com a sua força. Dominava com seus músculos. Mas a Bíblia diz que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Sansão, irmãos, homem valente, usando, irmãos, 300 raposinhas, destruiu toda a plantação do inimigo. Colocou fogo no rabo das raposinhas, coitada das raposinhas, e espalhou as raposinhas pegando fogo na plantação dos inimigos, queimou tudo. Sansão, irmãos, um dia foi enfrentar seus inimigos, pegou uma queixada de jumento lá, botou na sua mão, bora para a briga, matou 1000. A Bíblia diz que ele eliminou 1000 com a queixada de jumento na sua mão. Vinha soldado, pá, queixada para lá, pá, 1000. Um dia ele estava numa cidade, afrontaram ele lá, ele falou: vou arrancar as portas dessa cidade. Foi lá, irmãos, as cidades antigas, os muros eram altos. Lembra de Jericó? Quando fala em cidade antiga, as muralhas eram altas, aquelas portas enormes, madeira maciça, grossa, espessa. Sansão vai lá, meu irmão, dá uma abraçada na porta. A Bíblia diz que ele arranca com tramela e tudo, com trinco e tudo, com arrolho, com ferrolho, arranca e leva lá não sei para onde. Sansão. Sansão é o cara que domina a arte da força, das artes marciais. Ele sufocou um leão, acho que foi daí que veio o mata-leão, não foi? Os amantes de jiu-jitsu aí. Primeiro mata-leão da história, Sansão. Mas quando ele vê uma Dalila, aliás,
não foi só Dalila. A falta de domínio próprio de Sansão sempre foi na área de mulheres. Aí falta domínio próprio. Aí por falta de domínio próprio, Sansão começa a fazer o que Deus disse para ele não fazer. Ele começa a colocar a sua vida em risco, achando que depois resolveria com a sua. Diga assim comigo: nem sempre é força, é domínio próprio. Porque Sansão tinha muita força, mas foi dominado por falta de domínio. Dominado por um lábio doce de uma mulher, mas inimiga. Dominado pelo impulso, mas por falta de domínio próprio, ele paga com a sua vida. Ele paga com a sua vida. Apesar da força espetacular que Deus lhe dera, irmãos, Sansão não soube vencer o inimigo que estava dentro dele. E escute, Deus nos trouxe aqui para nos dar esta palavra, para nos alertar que não adianta as vitórias que você está tendo lá fora, se você não está vencendo aqui dentro. Não adianta você ganhar o mundo todo e por falta de domínio perder a sua alma. Sansão, apesar de toda a sua força, pela falta de domínio, deixa-se levar pela paixão lasciva. Ele brinca com o pecado, começou a brincar com o pecado, achando que poderia derrotá-lo com a sua força do braço. Mas Satanás, irmãos, não brinca em serviço. Escute o que eu estou te dizendo. Pare de brincar de ser de Deus, porque Satanás não brinca de ser diabo. Pare de brincar com a vida espiritual, porque Satanás não está brincando de ser destruidor. De ser destruidor de lares, de ser destruidor de casamentos, de ser destruidor de família. Elias, o profeta Elias, pensa num cara extraordinário. Servo de Deus, realizava, irmãos, milagres sobrenaturais. Elias, com a sua capa, abriu o rio Jordão, irmão, fez igual Moisés no mar, ó. Elias, irmãos, foi na casa de uma viúva que não tinha nada para comer. Mas quando aquele homem de Deus chega lá, irmão, tudo prospera. A farinha prospera, o azeite prospera, brota do nada o sobrenatural de Deus através de Elias. Elias, irmãos, um homem fantástico. Um dia uma viúva chega com um filho morto para ele, e ele ressuscita o menino, irmãos. Ressuscita o menino. Elias destruiu altar de Baal. Irmãos, Elias dava ordem para a natureza e ela obedecia. Sobre a minha palavra não vai chover. E não chovia. Sobre a minha palavra vai voltar a chover, e chovia. Olha que cara fantástico. Mas quando ele recebe uma mensagem de Jezabel, uma mensagem,
de Jezabel, cheia de ódio, cheia de maldade, cheia de vingança, cheia de ameaça, cheia de morte, Elias não consegue dominar o medo que lhe acomete. Quantas pessoas que não conseguem dominar o medo? Medo do futuro, medo de não tentar, medo de não conseguir, medo de enfrentar, medo de lutar. Elias era um homem cheio de Deus, irmãos, enfrentava profetas de Baal, fazia fogo descer do céu, orava e Deus respondia. Mas uma mensagem, um WhatsApp, desconcertou o camarada, a ponto dele fugir e pedir para que Deus o matasse. Deixa eu perguntar para você, quem é você diante de uma notícia que saiu do seu controle? Qual é a sua reação diante de algo que saiu do seu controle? Quem somos nós? O que nos domina? O que nos domina quando uma notícia que não me agrada chega aos meus ouvidos? É o espírito de mansidão? É o espírito de perdão? É o espírito de domínio próprio? Ou é raiva? Ou é ira? Ou é medo? O que nos domina quando nós recebemos um e-mail que nós não gostaríamos de ter recebido? O que nos domina quando aquele melhor cliente liga aos 45 do segundo tempo e fala assim, ó, não vou fechar mais com você? O que te domina? O que você sente? Você permanece firme na fé, crendo que o amanhã será melhor? Ou aquilo te desestabiliza a tal ponto de que você passa uma semana chorando por aquilo? Elias recebe uma mensagem, depois de ter experimentado tantos sobrenaturais de Deus, uma mensagem de uma bruxa chamada Jezabel, que tira ele do prumo. O que passa a dominar Elias por um bom tempo é o medo, é um sentimento de fracasso, é um sentimento de que, puxa vida, vão acabar comigo, e agora? Não tem mais ninguém que faz o que eu faço. Se eu acabar, ao mesmo tempo que ele está assim, ele está, não, Deus me mata, acaba com a minha vida. Se ele quisesse morrer, era só esperar Jezabel. Não precisava nem de Deus para isso. Elias, como fica o nosso espírito, irmãos, o nosso sentimento, as nossas emoções, como que ficam as nossas atitudes diante de uma notícia contrária às nossas expectativas? Porque quando é notícia boa, minha alma se alegra. Glória a Deus nas alturas, paz na terra. E se tiver trombeta, até toca. Pá, 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 pá. Mas e quando a notícia frustra as expectativas? Não vou mais na igreja. Vou desistir de Deus. O que eu recebi hoje me deixou nervosa. Não vou mais servir a Deus hoje. Estou nervosa. Estou nervoso. Falta de
domínio. Falta de dominar-se. A Bíblia diz: como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Assim como uma cidade que os seus portões estão caídos, assim é alguém que não consegue dominar-se, fica vulnerável, e qualquer porcaria entra, qualquer sentimento maligno entra, qualquer coisa que não presta entra. E aí sabe o que acontece? Tira sua paz, tira seu entendimento, tira sua vontade de servir a Deus, tira sua vontade de congregar, tira sua vontade de estar em comunhão. Meu irmão, não permita que isso aconteça na sua vida. Domínio próprio é algo que tem que ser cultivado por cada um de nós, regado todos os dias por cada um de nós. É um treinamento, é um exercício diário. Diário. Para cada um de nós. Mas se com a notícia, eu só fico bem com a notícia boa, mas qualquer notícia ruim me desestabiliza a tal ponto, algo está de errado, irmão. Porque o Espírito que habita em mim me guia, tanto em momentos bons como em momentos ruins. O Espírito do Senhor que habita em mim me ensina a dominar nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu posso estar no paraíso hoje, mas amanhã eu posso estar andando no vale da sombra da morte. E aí? E aí, vou continuar a minha jornada, porque eu sei em quem tenho crido. Vou continuar a minha caminhada, porque eu sei que quem me domina é o Espírito Santo, e Ele vai me ajudar a dominar a mim mesmo. A mim mesmo. Não seja tolo, meu irmão. Não seja tola, minha irmã, porque isso é coisa de quem não sabe dominar-se. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 29, versículo 11, o tolo dá vazão à sua ira. O tolo deixa vazar a sua ira. O tolo não consegue reter a sua raiva, a sua ira. Não consegue segurar, mas o sábio consegue dominar-se. Oh, glória! Quem quer sair daqui sábio hoje? Dá um glória aí, ó. Quem quer sair daqui hoje com... Tem gente precisando, irmão. Deus sabe que tem. Deus sabe que tem. Preste atenção. Deus quer ajudar você. Quem pode dar um glória a Deus aí por isso? Diga para quem está do seu lado aí. Deus quer ajudar você nessa peleja aí. Deus quer ajudar você a dominar-se. Até domínio próprio. É possível, pastor? Claro que é. O que eu tenho que fazer? Primeiro, entregue-se por completo a Jesus Cristo. Porque sozinho, meu irmão, você não dá um passo. Entregue-se por completo a Jesus Cristo. Tito capítulo 2, verso 11 e 13 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvadora a quem? É para mim e para você, sim ou não? Claro que é. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Verso 12. Ela nos ensina a graça de Deus, a salvação de Deus, revelada em Cristo Jesus para a nossa vida. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nesta era presente,
enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. É possível, pastor? É. A graça liberada para todos os que creem nos ensina a viver uma vida de piedade, de amor, de temperança, de domínio próprio. Ela nos ensina. E muita gente não conseguiu isso ainda, porque não entregou a sua vida para Jesus. Às vezes frequenta uma igreja, às vezes frequenta uma reunião, às vezes frequenta um ambiente, mas nunca se entregou por inteiro para Cristo. E eu vou dizer, Jesus não quer você pela metade, não. Ou é tudo, ou não é nada. Vou repetir, Jesus não quer você pela metade. Ou é tudo, ou não é nada. Não adianta ser de Jesus no domingo à noite e ser do diabo o resto da semana. Não adianta você fazer as coisas para Jesus no domingo e no resto da semana você faz o que lhe apraz, você faz o que lhe convém, você faz o que lhe agrada. E muitas das coisas que você faz, que muitos fazem, que lhe convém, que lhe agrada, que te traz prazer, passou longe da vontade de Deus, mais longe. E eu só consigo entender isso, quando verdadeiramente eu sou de Cristo e Ele é meu. Segundo, é possível, pastor? É, quando você passar a viver no Espírito e não mais pela carne. Sabe quando você vai conseguir ter domínio próprio? Primeiro, quando você aceita Jesus por completo. E segundo, quando você passar a andar pelo Espírito. Parar de alimentar a sua... Abra comigo Gálatas capítulo 5, do verso 16 ao verso 25, e nós vamos encerrar. Aprenda a viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, verso 16 ao 25, diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha isso. Pastor, eu não consigo dominar os desejos da carne. É porque você não vive no Espírito. Porque se viver, você vai conseguir. Quem pode dar um glória a Deus aí? Presta atenção. Vivam pelo Espírito, não por você, não pelo que você acha. Porque tem gente vivendo pelo que acha. Ah, eu acho que Jesus pensa assim. Eu acho que a Bíblia deveria ser atualizada. Eu acho que não tem nada a ver fazer o que eu faço. Irmão, graças a Deus que a Bíblia não é pelo que você acha. É pelo que está escrito. E vou te dizer, se você não vive pelo que está escrito, você não vive o reino de Deus. Se você não vive pelo que está escrito, você não vive pelo Espírito. Você não vive. Preste atenção. Pelo Espírito, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão mais debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. Olha aí, para quem não anda pelo Espírito, anda nas obras da carne. Quais são elas, pastor? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúme. Tem gente que não tem domínio próprio e não retém o seu ciúme, ciumento demais. Ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Repita comigo: não herdarão o reino de Deus. Mas olha quem é dominado pelo Espírito, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, é paz, é paciência. Diga assim comigo: paciência. Deus mandou repetir essa: paciência. Agora o pastor quer que você fale um para o outro aí, paciência. Irmão, assim é claro, eu estou sentindo Deus falar aqui poderosamente, irmão. Paciência. Diga assim comigo: amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quem anda pelo Espírito não pode ficar falando que não tem domínio próprio. Quem não tem domínio próprio, é melhor falar que não é de Deus. É mais fácil. É o contrário. Agora, quem anda pelo Espírito é obrigado a dizer que tem domínio próprio. Porque não é por nós, irmãos, é pelo Espírito que habita em nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos direciona. Pastor, eu não consigo me controlar. Eu acho que está na hora de você fazer uma aliança com o Espírito. Acho que está na hora de você fazer uma aliança com Cristo, porque você ainda não fez. Porque se Cristo habita em mim, se o Espírito do Senhor habita em mim, as coisas velhas, e eis que tudo se faz. Eu era irado, hoje eu sou controlado. Eu era ciumento, hoje o Espírito Santo me curou. Hoje eu não sou mais. Preste atenção. Contra essas coisas, diz a Bíblia, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então preste atenção. Quem nasceu de novo crucifica as suas paixões. Não é mais para você. Você tem que abrir mão delas para viver o que Deus tem para você. Para viver o que Deus tem para você. Se nós somos de Cristo, nós temos que andar pelo Espírito, viver pelo Espírito. E se nós vivemos pelo Espírito, nós temos que andar por Ele também. Não sou eu mais quem vivo. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Não é mais a ira que me domina, não é mais a raiva, não é mais a frustração por uma sociedade desfeita, por um negócio mal sucedido, não é mais a tristeza por algo que não deu certo. O que domina a minha vida é o Espírito Santo do Senhor, e por causa dele, porque eu estou cheio dele, eu vou sim conseguir me dominar. Eu vou sim conseguir me controlar. E a partir de agora, eu sou uma nova criatura. Quem pode dar um glória a Deus? Quem foi abençoado pela palavra aí, dá um glória aí. De fato, quem foi abençoado pela palavra, dá um glória a Deus aí, irmão. Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça.
Coloque a sua mão direita sobre o seu coração. E fale com Deus. Fale com Deus. Em nome de Jesus Cristo, fale com Deus. A palavra falou com você, assim como falou muito ao meu coração, quando Deus estava me mostrando esta palavra. Fale com Ele. Quem sabe você entrou aqui com as suas coisas toda bagunçada, com a sua vida emocional, sentimental, toda bagunçada, por falta de domínio próprio. Talvez você esteja convivendo com uma vida de pecado, por causa da falta de domínio próprio. Talvez você esteja vivendo uma vida errada, preocupado com o que os outros vão pensar de você. Mas saia daqui com essa certeza: é infinitamente melhor você sair daqui com a certeza do que Deus pensa a nosso respeito. Quem sabe você precisa nessa noite fazer um concerto com Deus, entregar a sua vida para Jesus, se reconciliar com Ele. Você que está acompanhando essa transmissão pelas redes sociais, você ouviu a palavra de Deus, Deus falou com você. Você sabe que Deus falou com você. Entregue sua vida para Jesus. Se reconcilie com Ele. Nós vamos orar agora. E a minha oração é para que Deus derrame do seu Espírito sobre nós. É para que Deus te dê graça e sabedoria para você conseguir dominar a si mesmo. Para que você consiga controlar, dominar, quem sabe a ira, quem sabe a raiva, o ciúme. Que você saia daqui hoje transformado pelo poder de Deus, a ponto de que nada, absolutamente nada, abale a sua fé, abale a sua intimidade com Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Teu altar, apresentamos, Pai, a nossa vida, apresentamos, Pai, cada coração que está neste culto presencial, cada vida, cada coração que está acompanhando essa transmissão pelas redes sociais, e pedimos ao Senhor, meu Deus, que derrame sobre cada um, Pai, a sabedoria que vem do alto. Ajude, Pai, a vida deste meu irmão, desta minha irmã, a ter domínio próprio, Pai, a saber controlar os seus impulsos, a saber dominar, ó Deus, a sua raiva, a sua ira. Deus, em nome de Jesus Cristo, quantos de nós que por falta de domínio próprio ofendemos quem nós amamos, ferimos quem nós amamos, Pai, por falta de domínio próprio, nós agredimos com palavras quem nós amamos, nós deixamos a tristeza tomar conta do nosso coração muitas vezes, a decepção dominar a nossa mente, nossas ações muitas vezes, pela falta de domínio próprio. Deus, tem misericórdia de nós, tenha compaixão de nós, Pai, e nos abençoe. Olha para a vida deste homem, olha para a vida desta mulher, olha para a vida de todos aqueles, ó Deus, que ouviram essa mensagem e que de uma forma sobrenatural, eles não só, Pai, não só vençam as batalhas lá fora, sejam vitoriosos lá fora, mas consigam vencer a si mesmo, vencer os seus sentimentos ruins muitas vezes, vencer os seus desejos, suas paixões da carne,
sejamos vitoriosos só externamente, Pai, mas sejamos também vitoriosos na alma, no coração, nos sentimentos, nas emoções. Que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito nos ajude a ter domínio próprio, para a glória e honra do nome de Jesus. Não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda, sim ou não? É orar e crer que você tem um Deus que responde.